Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. No programa de hoje, você vai conhecer o uso da gliricídia como tutor vivo para a pimenta do reino. O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos maiores produtores e exportadores de pimenta do reino, produto de grande liquidez no mercado, cultivado principalmente por agricultores familiares. E ainda hoje, na Agência Embrapa de Notícias, a gente reservou para você um resumo do que há de mais recente na pesquisa agropecuária. E de sabor atrativo, o azevém é muito utilizado na alimentação do rebanho bovino no sul do Brasil. No quadro Repórter em Campo, conheça as características da BRS Integração, cultivar desenvolvida pela Embrapa. Confira! O azevém é a principal gramínea de inverno utilizada na alimentação do gado aqui no Rio Grande do Sul. Desenvolvida pelo Programa de Melhoramento de Azevém da Embrapa, juntamente com a URGS, Sulpasto e UFPEL, surge a BRS Integração, uma nova cultivar de azevém. Primeiros trabalhos com esta população, eles iniciaram em 2002, né? Então é um tempo bastante demorado, prevê avaliações em muitos ambientes, diferentes anos, para que a gente possa saber, né, que o material vai ter um bom desempenho e vai realmente auxiliar no sistema produtivo. A cultivar apresenta um ciclo produtivo precoce, permitindo a colheita de sementes ou ressemeadura natural e a integração com culturas anuais de estação quente. Porém, para o pessoal que tem uma cultura de verão, né, granífera, e no inverno a pastagem, havia interesse de um material de ciclo mais curto. Então nós continuamos o processo de melhoramento, né, trabalhando com outras populações e chegamos no BRS Integração. As principais características da cultivar, de acordo com a pesquisadora, são um bom vigor inicial, com rápido estabelecimento da pastagem, alta produtividade de forragem, excelente adaptação e sanidade e a tolerância ao acamamento. Um material que tem folhas grandes, né, folhas mais largas também que a maioria das cultivares, e o colmo um pouquinho mais grosso. Isso também é o que faz com que ele mantenha um porte mais ereto e tenha uma grande resistência ao acamamento, né, que é extremamente importante, principalmente para a produção de sementes e para a silagem pré-secada. Uma produção bastante concentrada. Isso favorece o uso para a forragem conservada, por exemplo, a silagem pré-secada. Além disso, ela também tem uma produtividade superior à de outras cultivares de azevém. A BRS Integração tem mostrado produtividades extremamente altas, né, passando das 8 toneladas por hectare e com uma proteína em torno de 17% a 18%. Tem se mostrado extremamente produtivo, né, tanto em relação a outras cultivares diplóides, como mesmo em relação aos tetraploides. Aprenda agora a fazer uma ração balanceada para aves utilizando a mandioca e moringa, uma planta rica em nutrientes. Acompanhe! Moringa entrou na dieta dessas galinhas poedeiras em substituição parcial como fonte de proteína, em substituição parcial do farelo de soja como fonte de proteína na dieta das galinhas. A moringa é um alimento extremamente rico e o uso dessa planta ela é multifuncional. No contexto das galinhas, ela entrou como fonte de proteína, ela também tem beta-caroteno, então é rica em precursor de vitamina A, isso acaba favorecendo, por exemplo, a coloração da gema, que é bastante desejável, né? Que os ovos ficam com aquela carinha de ovinho caipira, né? Fora isso, ela tem
por exemplo, é uma planta rica em cálcio, rica em ferro. O aspecto funcional da planta é bastante importante em termos nutricionais também, porque a proposta era mais ou menos ensinar também, junto com a questão da produção de ovos com essa ração, mostrar para as pessoas que esse é um alimento rico e que pode ser utilizado para alimentação humana também. Então nós desenvolvemos esse sistema aqui. Ele podia ser 1 por 1, mas nós plantamos 2 para 1, porque no meio, ó, tá vendo, tem uma linha de mandioca. Todas têm uma linha de mandioca aqui. Essa é uma mandioca que veio do Paraná, nós vamos distribuir. Essa aqui são 2 variedades da Embrapa, a BRS 399 e a BRS 576. Então qual que é a ideia aqui? Nós deixamos essas plantas ficarem com uma altura de 2 metros, chegamos a 1,5 metro, capamos ela e tiramos todos os talos. Então ela vem rebrotando. Vamos trabalhar com galinha, né? Olha o que a gente faz. Viu? Se ela tá pequena, daquele jeito que eu mostrei aquelas últimas, não precisa fazer isso. Gente, a moringa, ela se adaptou muito bem aqui, só que ela não gosta muito de solo que encharca, viu? Aquele solo baixo ali para 1, esses pedaços das 2 aqui, aquele solo que ele fica todo rachado, ela não tolera encharcamento. Então, para galinha, que é o objetivo daqui. A gente fez isso daqui. Isso daqui deixa no sol. Se a gente moer de manhã, num dia quente, de tarde está pronto. O feno, gente, não é palha. Ele tem que ter a cor da forragem. Tá vendo? Ele perde um pouco da cor, mas ele continua um pouco verde. Aí como é que a gente sabe se tá bom? A gente pega isso daqui, põe num copo de vidro, põe sal. Se o sal ficar grudado aqui, não tá bom. Se a gente conseguir recuperar aquela quantidade de sal no fundo do copo, quer dizer que já tá bom, já pode guardar. Depois que ele estiver seco, a gente vai fazer isso daqui que é o pó. Ela passada depois no desintegrador, na peneira. Então essa vai ser a matéria-prima pra gente fazer a ração. Mas essa aqui é o pó da mandioca. Mas isso aqui o que foi? Foi mandioca que passou, gente. Mandioca que não cozinha. Então, a gente vai misturar. O que eu falei que a moringa é fonte de quê? Proteína. O milho é fonte de energia, mas ele tem ainda em torno dos 10% de proteína. E a mandioca é mais fonte de energia, de amido. Ela tem muito baixa proteína. Só a mandioca. Se der só a mandioca ou só o milho, é melhor dar só o milho. Mas ele pode substituir, a mandioca pode substituir, vamos dizer, até 50% do milho. Para a galinha caipira, pode substituir tudo, se você tiver uma fonte de proteína, que nem a moringa. Se eu pegar e misturar esses 3 e dar para elas não vão comer. Se eu pegar e misturar isso e levar para uma galinha de granja, ela come tudinho seca. Aí eu comecei a notar, se eu molhar elas, molhei, a galinha comia aquilo ali. Depois eu comecei a molhar mais, fazer umas pelotas e jogar, para elas comem. Qual que é a porcentagem que você vai usar de um de outro? Gente, de acordo com a disponibilidade que a gente tiver de nutriente. Normalmente a ração de galinha de granja, a gente vai usar 75% de milho e 25% de soja. Aqui a gente pode aumentar um pouco o teor da moringa. Então a gente vai usar aqui mandioca, milho com fontes de amido e usar a moringa com fonte de proteína. Então aqui está a ração. Se jogar aqui, ó, elas vão ciscar. Tá vendo? Elas vão comer tudo, ó. Estão comendo tudo. A pimenta do reino é uma cultura agrícola de grande expressão socioeconômica e muitos são os desafios apresentados aos produtores e à pesquisa científica.
Na primeira reportagem você vai conhecer uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa capaz de aumentar a longevidade dos pimentais e diminuir os impactos ambientais. O cultivo da pimenteira do reino com tutor vivo de glicídia. Acompanhe! Quem produz pimenta do reino está de olho nesta planta, a Gliricidia sepium, ou simplesmente Gliricidia, o nome popular que ganhou no Brasil. Nativa da América Central, a espécie é uma leguminosa arbórea de uso múltiplo. Na pipericultura está em alta como tutor vivo da pimenteira do reino. Ao substituir os estacões feitos de madeira de lei da floresta, o tutor vivo reduz a pressão do desmatamento, diminui o custo de implantação do pimental e agrega sustentabilidade à lavoura. A árvore de Gliricidia, bem manejada, é vital no sistema de produção da valiosa Piper nigrum, pimenta preta ou do reino, a especiaria mais consumida e famosa do mundo. Produto de grande liquidez no mercado, quem produz com qualidade sempre vende. Nativa da Índia, onde é cultivada há milênios, a pimenta do reino tem uma rica história de comércio mundial e uma curiosa ligação com o Brasil. O impulso europeu de desbravar o Oceano Atlântico em direção às Índias Orientais, onde estavam os pimentais nativos, desencadeou as grandes navegações do século XV e a chegada dos portugueses ao Brasil. Somente no século XX surgem os primeiros plantios comerciais no Ocidente, justo no Brasil, na Amazônia, a partir do ano de 1933, pelas mãos de imigrantes japoneses radicados no município de Tomé-Açu, no Pará. A pimenta do reino brasileira virou então um caso de ciência nacional. As tecnologias geradas pela Embrapa promovem uma pimenta do reino de qualidade, competitiva no mercado internacional. O Brasil é um dos maiores do mundo na produção e exportação da especiaria. O melhoramento genético da espécie e as boas práticas agrícolas estão na pauta da pesquisa. Cultivares mais produtivas, mudas livres de doenças, escolha e preparo da área, calagem e adubação, o tutor vivo, controle alternativo de pragas e doenças, irrigação, tratos culturais, colheita, secagem e armazenamento do produto sem contaminação. Ciência praticada lado a lado com profissionais da assistência técnica e extensão rural, instituições e produtores parceiros. Tanto pesquisadores, tanto recurso foi colocado à disposição a gente, é porque a gente não compra essa ideia. Alguém tem que comprar a ideia e disseminar esse conhecimento. Então por aí eu senti muito responsável disso, eu comecei a colocar em prática. Disse, vamos fazer e depois a gente vai procurando melhorar cada dia mais. Nem todo está, a vez está escrita, né? A gente vai descobrir todo esse aí, a gente vai tirar dúvida. Então esse aqui foi um aprendizado, né? Hoje, né, todos os produtores estão interessados. É uma hora de a gente pensar assim, baixar o custo de estaca produzindo na propriedade do agricultor. O uso da Gliricidia como tutor vivo da pimenteira do reino é de fácil adoção para o produtor. A dificuldade maior que se vê, em termos de que ele reclama, é isso, a dificuldade de obter o tutor, mas a gente está colocando na tecnologia que ele pode facilmente produzir esses tutores. Planta um jardim clonal, ele planta um jardim clonal com facilidade e vai ter suas mudas desenvolvidas a partir dali, né, com um acompanhamento técnico. Incorporada aos pimentais, a Gliricidia transforma a plantação, redesenha a paisagem e cria novas perspectivas de negócio sustentável. E para você implantar um pimental com um estacão morto, você precisa derrubar árvores.
Com a glicídia não, você está plantando mais uma árvore. E a gente recomenda essa tecnologia principalmente para o pequeno produtor. Grande produtor pode utilizar? Pode, mas o pequeno produtor ele tem essas grandes vantagens porque ele mesmo pode manejar essas suas plantas. Todo ano ele vai ter mais estacas a partir dessas glicídias, vai estar enriquecendo o solo, dando muito mais vida para esse solo. Como a glicídia incorpora o nitrogênio do ar, seus resíduos se tornam adubo natural. E isso é mais um ganho para o produtor e para o meio ambiente. É quanto nutriente fixa, quanto nitrogênio ele vai economizar, quanto ele vai economizar de matéria orgânica, quanto o ambiente agradece, micro-organismo agradece. Ao verificar, por exemplo, um solo que é cultivado com glicídia e um solo que é cultivado em tutor morto, a gente vê a diferença de vida no solo, até minhoca que a gente tem encontrado no solo que é cultivado com glicídia. Uma outra vantagem é que você tem uma redução de custo em cerca de 28% ao utilizar estacas de glicídia. Usar o tutor vivo de glicídia representa um salto tecnológico em direção à longevidade das pimenteiras do reino. No tutor morto, quando começa a aparecer doença, quando começam as plantas morrerem, a partir do 5º, 6º ano já começa as plantas serem dizimadas. Enquanto no tutor vivo, a gente tem observado que isso não está acontecendo. A gente tem plantas com longevidade acima de 10 anos, a gente tem observado. A planta é leguminosa de crescimento rápido, a glicídia exige manejo adequado ao servir de tutor vivo. A Embrapa recomenda um passo a passo de fácil adoção para esse modo sustentável e econômico de cultivar a pimenta do reino. Vamos conferir a segunda reportagem. O uso da glicídia como tutor vivo na pipericultura concilia rendimento econômico com proteção ambiental. Nesse sistema, os pés de pimenta do reino ganham longevidade e deverão permanecer muito tempo no campo. Por isso, o começo é muito importante. Plantar em terreno adequado, fazer análise de solo, escolher cultivares que produzam bem no tutor vivo. Com tudo pronto, primeiro planta-se a glicídia e já de início a dica é: todo agricultor tem um bom planejamento de quando vai iniciar o seu projeto para que ele possa ter o material propagativo dentro do momento adequado, produzir a muda de pimenta no momento adequado, porque nós temos que plantar a glicídia no final do período chuvoso ou no início do período chuvoso para que a gente não plante a glicídia no meio da chuva. A glicídia é uma leguminosa muito prática de ser manejada. A condução e a poda das brotações moldam a forma e o equilíbrio do tutor. O caule é plantado em covas de 60 centímetros, onde a terra deve ser compactada para o local não encharcar. Se isso ocorrer, a glicídia apodrece antes de enraizar. Quando atingem os 2,5 metros, os tutores, assim como as pimenteiras, são mantidos nessa altura. Proveniente da poda, a ramagem ou biomassa é utilizada como cobertura do solo, vira adubo orgânico e volta para a pimenteira em forma de nutrientes. As pimenteiras do reino são típicas de clima quente e úmido, plantadas tradicionalmente no início da estação chuvosa. No Pará, planta-se em janeiro ou fevereiro. Recomenda-se plantar mudas livres de doenças, distantes 15 a 20 centímetros do tutor, sempre do lado onde nasce o sol, em covas abertas e adubadas um mês antes, medindo 40 centímetros de largura, comprimento e profundidade. Durante o plantio, manuseia-se o torrão sem danificar as raízes. Firmar bem o solo ao redor da muda evita que as pimenteiras apodreçam por excesso de água na cova. Externamente, protege-se a muda com uma cobertura de palha temporária.
O amarrio para a condução da planta ao tutor é feito no primeiro mês de plantio e continua periodicamente até o pé de pimenta se fixar na glericídia. As pimenteiras começam a dar frutos a partir do segundo ano de cultivo. No Pará, o segundo semestre do ano é o tempo da colheita. A glericídia cresce rápido e se reproduz facilmente por meio de estacas. Os tutores vivos podem ser comprados ou cultivados em pequenas áreas. Quem produz as próprias estacas consegue obtê-las em maior quantidade a um custo mínimo. Para o produtor familiar, ele só vai adquirir ou comprar essas mudas uma vez. Depois que ele fizer isso e implantar o seu jardim clonal, ele vai ter muda todo ano e pode também estar comercializando ou ampliando a sua área de produção de pimenta do reino em tutor vivo de glericídia. Um jardim clonal com 100 mudas produz até 400 novas estacas de tutor vivo a cada ano. O primeiro passo para se implantar um jardim clonal é obter as estacas de 1,5 m de comprimento e 8 a 10 centímetros de diâmetro. Como as glericídias não sobrevivem ao encharcamento na cova, o padrão no matrizeiro é o mesmo que no pimental: 60 centímetros de profundidade e terra bem compactada na cova ao redor da estaca. Fazer o corte do tipo bico de gaita vai evitar que a água da chuva se acumule no topo da muda. O principal manejo que se faz no jardim clonal é justamente o manejo de condução dessas estacas, que são essas brotações aqui. Como a gente pode perceber aqui, você tem 4 brotações principais ao redor da planta e que elas vão crescer uniformemente. E você vai fazer o manejo de retirada dos outros brotos laterais, tá? Esse manejo ele pode ocorrer simples assim, com a própria mão, ou com auxílio de uma tesoura de poda. Isso vai depender também da grossura dessas brotações, mas como está aqui inicial, pode ser feito com a mão. E você vai conduzindo essas 4 estacas até chegar na altura ideal para corte. As estacas ficam prontas para serem plantadas no pimental quando estão com 3 metros de altura e no mínimo 8 centímetros de diâmetro. O ideal é que essas estacas sejam retas, como essa aqui, por exemplo, né? Isso é importante porque ao implantar a estaca para tutor vivo, isso vai facilitar o manejo do próprio tutor, vai manter o equilíbrio do tutor e a facilidade da pimenta do reino de ser fixada nesse tutor. Então, evita de que haja tombamento por conta de um desequilíbrio da planta, por ela estar torta para um lado ou para o outro. Isso também facilita as brotações aqui, que também vão ser manejadas, que possam ser as mais retas possíveis no seu plantio. O viço das pimenteiras do reino cultivadas em tutor vivo de glericídia deixa visível o bem que essa tecnologia faz à plantação. Faz bem também aos seres humanos. O conforto térmico e a madeira leve de se manusear que a árvore de glericídia fornece deixam mais agradável a lida de quem trabalha no pimental. Sente-se menos calor e cansaço num dia de sol escaldante. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Amazônia Oriental em Belém do Pará. O telefone é código de área 91 3204 1000 e pela internet no embrapa.br/Amazônia Oriental. O espaçamento reduzido nas lavouras de milho vem ajudando produtores a obter mais benefícios com a implantação da lavoura. Confira mais detalhes. O sucesso de uma lavoura está relacionado ao estabelecimento de estande. Então o produtor tem que se atentar a um bom estabelecimento de estande, que é o número de plantas por área. Para isso ele precisa olhar alguns fatores, como por exemplo, densidade e espaçamento, que estão diretamente relacionados com a escolha da cultivar, e a distribuição e a profundidade de semeadura, que estão diretamente relacionadas com o tipo de solo, manejo da área, mecanização, clima,
Então, esses são os cuidados iniciais que ele tem que ter durante o planejamento da sua lavoura de milho. Então, espaçamento é a distância entre as linhas do milho. Em geral, o espaçamento utilizado até alguns anos atrás era o espaçamento de 80, 90 até 1 metro. Atualmente, o espaçamento reduzido, ou seja, de 45 a 50 centímetros, ele tem sido mais utilizado e os produtores estão conseguindo maiores rendimentos com esse espaçamento reduzido porque ele aproveita mais a área. Algumas vantagens desse espaçamento reduzido é que a planta ela é capaz de captar maior luminosidade, ou seja, ela aproveita toda a luminosidade da área. Como as plantas estão mais próximas uma da outra na linha, a luminosidade ela chega com menos intensidade na região mais baixa do solo. Isso faz com que as plantas daninhas elas se desenvolvam mais lentamente e, consequentemente, o controle é mais efetivo. Outra questão é que, quando você reduz o espaçamento, é importante que você coloque menos plantas por metro. Isso faz com que haja menor competição entre as plantas e as raízes dessas plantas de milho conseguem se aprofundar mais no solo, fazendo com que a porosidade do solo o solo fique mais poroso. É importante que essa cultivar ela tenha algumas características, como, por exemplo, um porte menor, porque a planta tende, quando ela está num adensamento maior, a crescer mais. Então, se plantas de menor porte, faz com que você não tenha plantas muito altas. Outra questão que deve ser bastante utilizada é o posicionamento das folhas, que devem ser folhas mais eretas, porque isso permite que a luminosidade chegue e seja aproveitada de forma mais eficiente pela planta. Densidade. A densidade ela está relacionada com o número de plantas por área. Quando ela é lançada no mercado, são realizados testes e definidos a população máxima dessa planta em que você terá rendimentos, a partir do qual, mesmo que você aumente a população, você não terá incremento no rendimento. Importante que o produtor siga a recomendação do número máximo de plantas por área, ou seja, população total. Você terá que fazer o trabalho, então, de arranjo dessas plantas em função do seu espaçamento. Arranjo das plantas na linha em função do espaçamento entre linhas para que você tenha esse ótimo de produção. E quem já está aqui com a gente no estúdio é o Eduardo Pinho, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária com a agência Embrapa de Notícias. Eduardo, muito bem-vindo. O que tem de novidade para hoje? Tudo bom, Augusto? Você conhece o Guaraná, já deve ter tomado pó de Guaraná alguma vez na vida. Pó de Guaraná eu tomava muito quando estava na faculdade, tinha que ficar acordado até mais tarde para poder ficar ligado, tomei muito pó de Guaraná. Então, um estudo realizado pela Embrapa em parceria com 3 universidades brasileiras mostrou que o guaranazeiro possui micro-organismos com potencial biotecnológico para a agricultura e até para a saúde humana. Esses micro-organismos vivem dentro da planta, colonizando seus tecidos sem causar danos. Os cientistas usaram ferramentas de biologia molecular para identificar essas espécies com potencial biotecnológico. O estudo permite entender como acontece a colonização na planta hospedeira e também abre a possibilidade para o uso desses micro-organismos em outras plantas e até em seres humanos. Pô, que legal, hein? E o que tem de mais novidade para hoje? Bom, a novidade é a seguinte: o AgroPragas Maracujá, um aplicativo para celular e outros dispositivos móveis que ajuda a reconhecer e controlar pragas e doenças do maracujazeiro. Com ele, o produtor pode comparar fotos das pragas e dos sintomas das doenças identificadas no campo com as imagens disponíveis no aplicativo. E outra grande vantagem é que a tecnologia pode ser acessada offline, ou seja, sem a necessidade de conexão com a internet. Ó, que bacana, hein? A pergunta que não quer calar, o aplicativo já está disponível? Tá disponível, basta entrar no site do Google Play e baixar totalmente de graça.
E a ideia é que o Agropragas Maracujá sirva de piloto para a criação de um aplicativo multiculturas. Pô, bacana. O que tem de mais novidade para hoje aí? Nossa última novidade é a seguinte: é uma tecnologia inteiramente nacional capaz de aferir em tempo real e de forma remota, por meio de celular, tablet ou computador, as propriedades da água de viveiros destinados ao cultivo de organismos aquáticos como peixes e crustáceos. A sonda Aquaprobe custa 1/4 do valor do equipamento importado, que chega ao Brasil aí por aproximadamente R$100 mil, e tem uma assistência técnica muito mais rápida e acessível. Além disso, a sonda é compacta e possui uma interface simples e amigável. Pô, bacana. E quem quiser mais informações, acessa qual endereço, faz o quê? Quem quiser mais informações, entra no site da Embrapa, acessa a página da Agência Embrapa de Notícias e assina nosso boletim para receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Legal, Eduardo. Obrigado pela participação. Até a próxima, hein? Até. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV e assista a outras reportagens do programa. A gente se vê na próxima semana. Obrigado pela sua companhia. Tchau! Ela é trepadeira, levemente picante. Na comida brasileira está sempre presente.